Irmãos e irmãs, homilia para o segundo domingo da Quaresma, a meditação do Evangelho de Marcos 9, 2 a 10, a transfiguração de Jesus. Este é meu filho amado, escutai o que ele diz. Dia 28 de fevereiro de 2021. No segundo domingo da Quaresma, o Evangelho nos narra a transfiguração de Jesus numa alta montanha, cenário de revelação. Uma voz que sai da nuvem: este é meu filho amado, escutai o que ele diz. É um momento muito importante dos evangelhos sinóticos, porque ele acaba revelando o mistério do Messias, e este mistério do Messias revelado por uma teofania marca o início da segunda parte do Evangelho de Marcos. A primeira parte também começou com uma teofania, aquela teofania do batismo, o céu se abre, e também uma declaração de Deus. A primeira parte vai culminar com a confissão de fé de Pedro, no capítulo 8. Essa segunda parte, com esta voz da nuvem, teofania, vai ser conduzida para a culminância da confissão de fé, não mais de um judeu, mas de um pagão, o famoso centurião romano, aos pés da cruz, que este de fato é o Filho de Deus. Todo o ensinamento de Jesus nesse contexto da transfiguração trata do ensinamento sobre a cruz. Jesus fez um anúncio da paixão, o mal entendido de Pedro e dos apóstolos, o segundo anúncio da paixão, e então entre esses anúncios da paixão temos a cena da transfiguração. Nota-se que as duas vezes que Pedro falou em nome do grupo, acabou distorcendo o ensinamento de Jesus, e em ambas as vezes ele é repreendido primeiro por Jesus, e a segunda vez, primeira por Jesus, na famosa frase: vai para trás de mim, Satanás. E na segunda vez ele propõe Pedro construir as 3 tendas, apelando para um culto, presença de Deus, festa das tendas, Javé presente no deserto. E agora, porém, não é Jesus que repreende Pedro por querer congelar aquele momento, mas é uma voz muito mais autorizada do que a dele, a voz do Pai do céu na nuvem, que diz: este é o meu filho amado, a declaração do batismo. Porém agora acrescenta uma outra frase: escutai o que ele diz. A revelação foi dada e não é necessário uma nova. Jesus é o Filho amado, cuja palavra deve ser ouvida. A palavra que Jesus está dizendo sobre a cruz: o Filho do Homem deve ir a Jerusalém, sofrer muito, morrer na cruz e ressuscitar. E é essa palavra que deve ser ouvida, e não mais Moisés ou Elias, que também tiveram uma revelação sobre uma alta montanha. O texto é importante dentro da narrativa de Marcos, porque ajuda a compreender o Messias. É isso que o Evangelho quer revelar, a identidade do Messias. O messianismo de Jesus, o reino que já começou, não nos moldes do mundo, pela violência, pelas armas, pela morte, pelo sangue, mas pelo amor e serviço que salvam. Esse é o caminho da cruz, esse é o caminho que Jesus está empreendendo. O Evangelho, essa perícope inicia com uma nota cronológica, 6 dias depois. Essa nota cronológica ela é omitida no texto litúrgico, mas o sexto dia é o dia da criação do homem. E aqui então, nessa passagem, simbolicamente, se revelará o ser humano
pleno, realizado, sonhado por Deus. Quem é esse ser humano? É aquele capaz de renunciar a si mesmo, tomar a cruz e dar a vida por amor aos outros. Na alta montanha, lugar de teofania, manifestação divina, como houve em Moisés e para Elias, e Jesus transfigurou-se diante deles. A morte não destrói o ser humano. Os três apóstolos, Pedro, Tiago e João, os três têm características fortes e até violentas, de acordo com os apelidos que Jesus lhes atribui no próprio Evangelho de Marcos, no capítulo 3. Pedro, pedra, cabeça dura, dificuldade de entender o Messias, porque está enraizado naquele messianismo triunfalista próprio da elite dominante de Israel. Esperam o povo todo, a elite, um rei forte, libertador, que ocuparia o poder em Jerusalém. Mas Jesus está ensinando o caminho da cruz, de vir a Jerusalém, ser morto, e ir a Jerusalém não para ocupar o poder, mas para ser morto por aqueles que detêm o poder. Assim também Tiago e João. Ambos recebem o apelido de Boanerges, irmãos, que em aramaico significa filhos do trovão. É certo que receberam esse apelido por algum motivo. Indicaria uma conotação de violência, esse apelido, e indicaria também que dificilmente poderiam encaixar as suas esperanças messiânicas diante do messianismo de Jesus, Messias simples, pobre, humilde, um Messias não guerreiro. Nessas alturas, os apóstolos já estão certos de que Jesus é o Messias, mas ainda não compreenderam que tipo de Messias Jesus é. Seus grandes personagens ainda são Moisés, a lei, Elias, o grande profeta, esperados ambos para o fim dos tempos, para a realização do reino, lei e profetas. Por isso, Pedro propõe fazer uma tenda, 3 tendas, e isso nos faz refletir, ao menos em 3 pontos. Primeiro, a tenda. A tenda é a morada dos nômades. Lembra a presença de Deus, a peregrinação pelo deserto, a festa das tendas, realizada no outono, no final da vindima e da colheita, que atualizava aquela experiência vivida no deserto, com o maná que Moisés obteve para comer, Êxodo 17, conforme João 6, e a água da rocha para beber, Êxodo 17. Além disso, a festa foi, aos poucos, incorporando esperanças messiânicas. Segundo uma tradição judaica, o Messias iria chegar durante a festa das tendas. Clara alusão a Êxodo 24, teofania do Sinai, a montanha, os 6 dias, os 3 companheiros de Moisés, Arão, Nadab e Abiú, o esplendor da visão, a nuvem. Eles viram o Deus de Israel.
a glória do Senhor apareceu. No Evangelho da Transfiguração, agora é Jesus que mostra a sua glória no esplendor de suas vestes. Moisés e Elias, que receberam revelações extraordinárias de Deus, agora são testemunhas da glória de Jesus. Segundo ponto, Pedro tenta prolongar aquele momento de bem-estar na alta montanha, como que segurar Moisés e Elias numa tenda, como o próprio Deus permanecera na tenda antes da construção do templo. Querem fazer o passado, trazer o passado para o presente. Quando Pedro diz, vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias, está indicando, na ordem dos personagens, quem é o mais importante. Quando se apresentam 3 personagens, nessa tradição bíblica, o mais importante vem no centro. E para Pedro, então, Moisés está no centro. Uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Por isso, o evangelista logo corrige Pedro dizendo, Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Terceiro ponto, a nuvem. Então desceu numa nuvem e os encobriu com sua sombra. E da nuvem saiu uma voz. Este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. A nuvem, sinal da presença de Deus, acompanhou o povo no deserto, Êxodo 24, a famosa teofania. Agora a nuvem traz a voz do Pai. E o Pai quer mostrar que de agora em diante, Jesus é a única autoridade. É a Ele que se deve ouvir. É Jesus que Pedro deve colocar no centro. Moisés e Elias, como disse, são apenas testemunhas do Messias. A veste branca, o reveste da roupa dos mártires, conforme a simbologia do Apocalipse. Os mártires venceram a morte, estão na presença de Deus e recebem uma veste branca. E isso tudo não é simplesmente obra humana, porque diz o texto, tão brancas como nenhuma lavandeira sobre a terra poderia alvejar. Isso é obra de Deus. Conclusão. É bom ficarmos aqui. O caminho da salvação passa pela cruz do trabalho, do engajamento, da luta, do compromisso, da entrega. O reino não cai pronto do céu. A vontade de Pedro de ficar lá lembra que todos nós gostaríamos de estar logo na paz, ter os problemas resolvidos, a pandemia resolvida e participar logo da glória, da Páscoa, da vitória. Mas a vida concreta tem seus momentos obscuros e de sofrimentos. Nesses momentos, parece que Deus nos abandonou. Como agora, parece que Deus nos abandonou. A terrível experiência do silêncio de Deus, que nós vimos também no Holocausto, essa expressão os papas repetiram, parece o silêncio de Deus. Como Jesus, porém, nós precisamos descer a montanha para o vale da vida cotidiana na Galileia das nossas responsabilidades. Segundo, a transfiguração ensina que depois do sofrimento e da morte vem a vida, vem a ressurreição e ressuscitar. É a palavra de Jesus que repete o anúncio da paixão. Palavra de Jesus,
o anúncio da paixão. A experiência narrada na transfiguração é uma garantia de que Deus está ao nosso lado, lutando conosco, para que a vida vença e o reino chegue para todos. É o mistério do sofrimento humano, porque temos que passar por essas provações. A reflexão que Søren Kierkegaard desenvolveu plenamente na sua obra Temor e Tremor. Fala do mistério do sofrimento e das provações por que passamos e do misterioso agir de Deus. Compara esses momentos com o desenvolvimento de uma criança. Ele escreve: quando uma criança deve ser desmamada, a mãe tinge de preto o seio, porque seria cruel manter o peito desejável quando o filho não pode mais mamar. Assim a criança crê que o seio se modificou, se transfigurou. Mas, na verdade, a mãe é sempre a mesma e o seu olhar é cheio de ternura e de amor, exatamente naquele momento em que ela separa o filho de si para ajudá-lo a crescer. Portanto, então, irmãos, no sexto dia, no dia da criação do homem, dar a vida, o caminho da cruz, é o caminho do crescimento humano, mas nunca estamos abandonados. A cruz não é silêncio ou abandono de Deus, mas é oportunidade para o crescimento humano, para crescermos como seres humanos. Amor não é egoísmo, é o caminho da humanização. A cruz de Cristo nos salva, não estamos sozinhos. Mensagem da transfiguração. E a voz da nuvem, como terceiro ponto, a palavra do Pai dissipa todas as dúvidas e hesitações. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Somente Jesus. A grande busca teve resposta. Encontraram Jesus. E este voltou a ser humano, como os outros, um condenado à morte, caminhando em direção ao patíbulo vergonhoso da cruz. Mas algo se acendeu no coração dos três. Seu caminho agora não é seguir um milagreiro, curandeiro, pregador potente, personagem importante, aproveitador, nem mesmo um mestre ou um Messias poderoso. Agora uma luz a da fé se acendeu. Escutai-o. A palavra foi transmitida pelo ensinamento de Jesus sobre a cruz. Este é o Evangelho. Nos ensina a amar até o fim e a sermos capazes de dar a nossa contribuição, carregando a cruz para a vida neste mundo. Termino citando uma frase do Papa Francisco sobre esse Evangelho, que diz que a transfiguração ajuda os discípulos e também a nós a entender que a paixão de Cristo é um mistério de padecimento, mas é sobretudo um dom de amor infinito por parte de Jesus. Um dom de amor infinito por parte de Jesus. Bom domingo a todos.